damos graças, Pai, pelo Teu infinito amor, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, Senhor. Oh, Pai, como é bom, Pai. Oh, Pai, estar na Tua presença manifesta, Senhor. Oh, Senhor. Está sentindo, Senhor, a Tua presença cada vez mais real, Pai, sobre nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Você nos amou primeiro, Pai, por isso nós hoje podemos dizer que Te amamos, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, pelas manifestações do Teu Espírito em operação. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Pai, por Espírito, Pai, de ousadia e de revelação, de ousadia e de entendimento da Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, porque Tu és bom, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amados. Podem sentar, amados. Aleluia. Aleluia. Teve um resfriado chato que quis me pegar esse fim de semana, mas tomei um antigripal e resisti na fé, amém? O antigripal não é pecado não, tá bom, querido? O antigripal é só para diminuir os sintomas eles estão lá. Agora o médico diz assim, não, porque tem uma piada no meio da medicina que diz que resfriado é o seguinte, se você não tomar nada, dura uns 7 dias, se tomar alguma coisa, dura uma semana, né? Então, é quando eu tomei o antigripal e hoje eu estou praticamente sarado, curado, graças a Deus. Só durou 2 dias, que já tava demorando demais já. Aleluia. Mas, amados, eu tava em casa meditando e buscando do Senhor algo para trazer nessa tarde para nós. E eu me lembrei que estávamos na Páscoa, né, nessa comemoração da Páscoa. Não é uma comemoração apenas católica, né, é uma comemoração de qualquer forma, uma comemoração cristã, né? Então, o fato de Cristo ter passado todo aquele sofrimento dele durante aquele período da Páscoa, que na verdade é uma festa judaica, né? Então, na verdade, nós comemoramos nessa data porque coincide com a comemoração da festa judaica da Páscoa. Comemoramos todo o martírio de Cristo, mas também a sua ascensão, ressurreição e ascensão, que é o de mais importante que acontece na Páscoa, né? Tudo que aconteceu com Jesus foi importante. A obra na cruz, ela consumou todas as coisas depois que Jesus pôde pagar o preço do pecado por nós, né? E quando ele ressuscitou, que ascendeu aos céus, então tudo foi consumado e a autoridade veio para nós por causa disso. E foi essa palavra que Deus tratou comigo no meu coração sobre a autoridade. E eu, por algum motivo, eu estava procurando na internet um artigo do irmão Reagan, que eu não tinha ele gravado comigo, eu estava vendo se eu encontrava na internet. Para minha infelicidade, eu encontrei um texto de um abençoado lá, que disse uma coisa que me deixou tão indignado que eu disse, pois agora eu vou ministrar sobre isso mesmo. Agora que eu vou ministrar sobre isso mesmo. E ele fez o seguinte, ele estava falando sobre autoridade, né? Ele estava falando sobre autoridade, porque não é bem assim, a autoridade não é bem do jeito que algumas pessoas falam. Inclusive, no livro de Judas, tem uma passagem que fala sobre isso. Aí eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo mesmo. Para eu dizer para vocês o que foi que o abençoado falou no artigo. Não era o artigo que eu estava procurando, inclusive não encontrei o artigo que eu estava procurando. E encontrei esse, ó. Oh, glória. Não vou nem ler o artigo para vocês para não perder tempo, mas eu vou dizer que era mais ou menos o que ele falava lá. Ele falou sobre esse versículo aqui, ó, em Judas, no capítulo 1. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, é antes de Apocalipse. E no verso 9, ele diz assim, ó, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Queridos, Judas estava dizendo aqui que as pessoas estavam vivendo
que o mundo já vivia em iniquidade há muito tempo, sempre viveu em iniquidade, o diabo sempre atentou o mundo, então ele estava exortando aquelas pessoas a não abrir a porta para o diabo, a não deixar o diabo influenciar a vida deles, deixar a iniquidade entrar na vida deles. E é uma exortação para a nossa vida hoje, né? O livro de Judas, na verdade, é uma exortação para a nossa vida hoje. Inclusive, logo no começo do livro, ele fala disso, né? Que estava querendo falar sobre a salvação e tal, e de repente ele decidiu, o Espírito Santo tratou com ele para ele falar sobre batalharmos diligentemente pela fé, né? Isso está escrito no versículo 3 desse mesmo capítulo, até porque só tem um. E quando ele fala desse versículo aqui, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disso, o Senhor te repreende. Aí o artigo dizia assim: ora, se nem Miguel, que é o anjo mais top que existe no céu, pôde dizer nada contra o diabo, imagine nós, seres humanos, o que é que podemos dizer? Meu amado, olha, aquilo ali me irritou, né? Me irritou de uma maneira santa. E disse, queridos, Miguel aqui, ele estava falando, como eu disse para vocês, a respeito dessas coisas para aquele povo, para aquelas pessoas, de não se envolverem em iniquidade, porque o diabo sempre trouxe o mundo na iniquidade, sempre instigou o mundo a viver na iniquidade, e até hoje é a função do diabo é essa. O diabo ele está condenado e ele não quer ser condenado sozinho, a verdade é essa, né? Então ele quer que a maioria, que as pessoas sejam condenadas juntamente com ele. É um propósito da vida dele. É um propósito da vida eterna do diabo, porque ele vai ter não, digamos assim, não uma vida, mas uma existência eterna. Mas o propósito da existência eterna dele é dizer, jogar na cara de Deus que a humanidade é perdida e que vai todo mundo para o inferno junto com ele. O propósito da existência do diabo é esse. E o propósito da vinda de Jesus Cristo, cuja morte celebramos durante esse período, é exatamente o contrário disso, né? Então, Miguel aqui, ele estava dizendo, esse trecho aqui estava dizendo, olha, nem Miguel pôde dizer nada contra o diabo naquele momento, contra Satanás, porque eles estavam no mesmo nível. Agora, eles estavam contendendo, ou seja, eles estavam lutando, eles estavam brigando. Mas Miguel realmente não tinha uma autoridade para determinar o que Satanás deveria, para repreender Satanás, porque Deus já tinha repreendido Satanás. Deus já havia repreendido Satanás. Essa autoridade já tinha. E o que aconteceu com Satanás já havia sido determinado por Deus. Então Miguel não tinha mais nada para fazer. Miguel não precisava fazer mais nada. Então, queridos, essa autoridade que essa pessoa que escreveu o artigo falou, essa autoridade, Miguel já tinha visto o que tinha acontecido com Satanás. Nós é que não vimos o que aconteceu com Satanás. Por isso, Jesus, quando estava aqui na terra, nos mostrou o que aconteceu com Satanás e nos deu essa mesma autoridade. Amém? No livro de Lucas, eu queria que vocês abrissem comigo lá. No livro de Lucas, capítulo 10. Amado, é uma pena que algumas pessoas ainda estejam vivendo, ou ainda vivam, olhando para um versículo desse e imaginando coisas desse tipo. Não. Se nem Miguel, que é um anjo, o anjo o mais poderoso que existe no céu, disse nada contra o diabo, quem sou eu, né, para dizer? Eu dizer o quê? Não tem nada para dizer contra o diabo. Deixa o diabo trabalhar. Misericórdia, querido. Misericórdia. Vamos ver aqui. Livro de Lucas, capítulo 10. No verso 18. Diz assim. Jesus falando. E disse-lhes Jesus, amém? Eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha só como é que ele começa. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus ele estava nos dizendo que já tinha visto Satanás cair do céu, ou seja, já tinha visto Satanás ser destituído de toda a autoridade que ele tinha no céu. Certo? Amém? Aí ele continua.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Então, Jesus ele é bem enfático com relação a isso. Ele diz que porque ele tinha visto Satanás cair do céu, porque ele tinha visto Satanás ser destituído da autoridade que ele tinha, ele disse: agora eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo aqui está ligado a pisar. Você tem poder para pisar toda a força do inimigo. Você está entendendo que a força do inimigo, por maior que você possa imaginar que ela exista, ela é menor do que a força que você pode pisá-la? Essa é a força do inimigo. Amém? E no livro de Efésios, eu queria que vocês abrissem comigo. Aleluia. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 3, diz assim: ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E no verso 16, eu queria que você desse um pulo para o verso 16. Paulo aqui já falando como é que eles oravam, como é que ele orava pelos Efésios, né? Ele diz assim, ó, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de quê? Todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, queridos, Jesus Cristo, aí voltando para a Páscoa, né? Jesus Cristo, ele quando nesse período que celebramos, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo pagou a nossa dívida na cruz, riscou, né, rasgou a cédula que era contra nós, ressuscitou e ascendeu aos céus. E aonde é que ele está agora? Assentado à direita nos lugares celestiais. E que lugar é esse? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. E no verso 22 é muito claro sobre isso. Ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Querido, se Jesus Cristo está com tudo embaixo dos seus pés, e ele é o cabeça, da qual a igreja é o corpo, todas as coisas estão embaixo de quem? Da igreja. Todas as coisas, principados, potestades, poder, domínio, e todo o nome está embaixo da igreja. Está embaixo do poder da igreja. E a igreja, amados, não é esse prédio. A igreja não é o prédio do pastor vizinho ali. A igreja não é o prédio lá do centro. A igreja somos nós, amados. A igreja somos nós. Amém? E eu queria apenas continuar um pouco mais aqui no livro de Efésios.
E ele diz assim, já começando no capítulo 2, que na verdade é um texto só, né? Pessoas depois é que dividiram em capítulos para facilitar a nossa vida, né? Mas e Paulo escrevendo, ele continua. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia, aleluia. Querido, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós quem? Eu e você, amado. Eu e você estamos assentados. Amém? Aleluia, aleluia. O segredo do poder, querido, dessa autoridade, é o poder que está por trás dela. Ninguém tem poder se alguém poderoso não lhe der o poder para você exercer. Amém? Todo o poder foi dado a Jesus por meio daquele que o criou. E todo o poder foi transferido para a igreja, porque Jesus hoje está sentado à direita daquele que tem todo o poder. Amados, estar sentado à direita é uma posição de autoridade. A Bíblia ela é um conjunto de livros, todos nós sabemos disso, um conjunto de histórias inspiradas pelo Espírito de Deus para chegar a uma revelação para nós. E o livro de José, por exemplo, ele não está na Bíblia por acaso. A história de José, ela não está na Bíblia por acaso. A história de José, além de nos mostrar toda a história do povo de Israel até a vinda de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio da linhagem de Israel, nos mostra também, queridos, fatos importantes acerca de autoridade. Para você entender que naquele tempo se entendia o que era uma autoridade delegada de um reino. Apesar do livro de José ser muito antigo, até em relação a Paulo mesmo, já terem se passado milhares de anos, inclusive, mas a autoridade que eles entendiam de um reino, eles conheciam bem o que era isso. E o livro de José, ele nos mostra que Faraó fez de José o segundo na hierarquia do Egito. Não é isso? Todos nós conhecemos o livro de José. A história de José, desculpa. E na história de José, queridos, quando fala lá de Faraó, quando deu o anel, ele disse, olha, toda a autoridade está sobre José. Toda a autoridade está sobre José. Eu falei do livro de José, né, queridos? É a história de José, viu? A história de José, não o livro. Toda a autoridade está sobre José. A ninguém ele vai se reportar a não ser a mim. Então todos se reportavam a José. José era a autoridade máxima. E qual era o lugar de José naquele lugar onde Faraó ficava, onde Faraó sentava, aonde o rei sentava? À direita dele. Então existia uma sala do trono. Naquela sala do trono, Faraó se sentava no meio, que é o rei, e o que tinha a maior autoridade depois dele se sentava à sua direita. Então talvez nós hoje, que vivemos num país democrático, né, numa país ocidental, democrático, numa república, a gente talvez não entenda bem o que foi isso que nós lemos no livro de Efésios agora. Queridos, mas estar sentado à direita de Deus é o lugar de autoridade suprema, é o lugar de autoridade máxima. E a palavra nos disse que nós, como igreja,
fomos ressuscitados juntamente com Cristo e estamos assentados neste lugar. Estamos assentados num lugar de autoridade juntamente com Jesus. Amém? Não existe, amados, nada que esteja acima dos nossos pés, a não ser o Senhor. Abaixo dos nossos pés estão toda a potestade, todo o poder, todo o nome. Todo o nome. Qual é o nome que tem atacado a sua vida? É uma enfermidade? É o saldo do banco? O que é que tem balançado as suas estruturas? Mas a palavra diz que nós estamos acima de todo nome. Amém? Nós estamos acima de todo nome. No livro, ainda em Efésios, no capítulo 6. Aleluia. No capítulo 6, no verso 10, Paulo continua assim, diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Usar autoridade, queridos, é saber que a força, o poder e a autoridade é do Senhor. Nós não exercemos e não podemos usar a nossa autoridade sem entendermos esse princípio de fé. Essa autoridade, ela não é nossa simplesmente porque é nossa. Essa autoridade é nossa porque ela é delegada pelo Senhor. Ela é do Senhor e nós a exercemos em seu nome aqui na terra. Onde nós lemos, em Mateus no capítulo 28, Jesus disse, aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é Mateus capítulo 28, no verso 18, diz: foi dada autoridade. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Cristo, querido, subiu aos céus, transferiu toda a autoridade que ele tinha para a igreja. Cristo não iria estar mais aqui entre nós. Cristo subiu aos céus. Mas ele sabia, amados, que a autoridade que estava sobre ele precisava continuar presente no mundo. Precisava continuar presente aqui, para que as obras do diabo não prevalecessem. As obras do diabo, queridos, elas não prevalecem sobre a igreja. As obras do diabo não prevalecem sobre a igreja, porque a autoridade ela é exercida pelo corpo. O corpo é quem está aqui na terra. Amém? A igreja é quem está aqui. Cristo está assentado. Nós estamos assentados juntamente com ele espiritualmente, mas o corpo do qual Cristo é o cabeça está aqui na terra. E somos nós, somos eu, é você. Não sou eu, o pastor Vinícius, não é o pastor Eduardo. É você, querido, que está aqui. Sabe, você pode até pensar, não, mas eu sou só a unhinha do dedo mindinho do pé, aquela bem pequenininha, né? Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa, a unha do dedo mindinho do pé ainda está sobre toda a potestade, sobre todo poder e sobre todo nome, porque de todo jeito ela ainda está por cima. Amém? Ainda está por cima. Então, queridos, por mais autocomiseração que você tenha, você ainda é mais poderoso do que o império das trevas. Você só precisa mudar essa autocomiseração sua e passar a entender que você não é só a unha, você é o corpo todo. Amém? Aleluia. Aleluia. No livro de Colossenses, querido, só para a gente visualizar bem isso, no capítulo 2, livro de Colossenses, capítulo 2, aleluia. Olha, dizer que você não pode exercer autoridade, não tem autoridade, porque nem Miguel exerceu autoridade contra o diabo. Olha, pensa no negócio que me irritou. Mas eu fiquei indignado. Sabe, eu não fiquei indignado com quem escreveu isso, não. Sinceramente, do fundo do meu coração eu tenho amor e compaixão. Eu fico indignado porque o inimigo consegue enganar a mente das pessoas a esse respeito.
Porque tudo isso que nós estamos vendo nessa tarde diz respeito à autoridade. Diz respeito a você exercer uma autoridade que é sua. Querido, isso não é algo antibíblico. Isso não é algo que está fora da Bíblia. Isso está na Bíblia. Nós acabamos de ler sobre isso. A Bíblia diz que nós, a igreja, estamos assentados juntamente com Cristo à direita de Deus. E se Cristo está assentado à direita de Deus, sobre toda a potestade, sobre todo o poder, sobre todo o nome, nós também estamos. Agora, quantas vezes o diabo quer que a igreja saiba disso? Nenhuma. Diga, nenhuma. O diabo não quer, amados, que a igreja saiba disso. Porque para ele é muito mais confortável enganar as nações quando as nações não têm consciência da autoridade que tem sobre ele. É muito mais tranquilo. Muito mais fácil. Mas olha o que aconteceu com ele. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Amados, isso aqui quer dizer, isso aqui está falando de um período sobre o qual nós estamos celebrando. Está falando da Páscoa. Ou melhor, do período do que aconteceu durante a Páscoa. Né? Nós não festejamos a Páscoa como o judeu celebra. Né? O judeu celebra a Páscoa, é a saída, né, de Israel do Egito. É o livramento que Deus deu para Israel poder sair do Egito. Essa é a comemoração da Páscoa. Sabe, amados, nós celebramos a nossa saída do império das trevas. Se tivesse acontecido na Páscoa, se não tivesse acontecido na Páscoa, não fazia a menor diferença. Precisava acontecer naquele momento para se cumprir as profecias. Eram profecias bíblicas relativas a tempo que precisavam se cumprir, para depois ninguém dizer assim, não, mas Jesus não é o Messias, porque o Messias tinha que acontecer isso, isso e isso com ele em determinado tempo. Não, mas Jesus fez tudo bem direitinho. Cumpriu as profecias no determinado tempo. Então coincidiu de ser na Páscoa. Então hoje celebramos, que diz, a nossa saída do império das trevas. Isso é o que nós celebramos. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, que ele chegou lá no inferno, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Querido, todos os nossos nomes estavam anotadinhos lá no inferno, dizendo cada um que iria chegar lá. Mas aí Jesus Cristo pegou aquela anotação e o que é que ele fez? Removeu, pregou na cruz e despojou os poderes e as autoridades. E fez deles quem? Dos poderes e das autoridades que estavam lá no inferno. Fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, aleluia. Amado, nesse mesmo tempo em que essa carta estava sendo escrita, aquelas pessoas entendiam muito bem o que era isso, porque eles ainda viviam sobre aquela, como eu já disse antes, ainda vivia sobre na mente deles era bem clara o que é que um rei fazia com outro rei, quando ele atacava o reino e conquistava aquele reino. Quando ele atacava um reino, principalmente eles que viviam sob o Império Romano, né? Aquele povo, toda aquela região ali vivia sob o Império Romano, e você vai ver, se você vê algum filme, algum livro que fala sobre isso, você vai ver o que é que se fazia quando se conquistava um reino. Se pegava todos os despojos daquele reino, inclusive o próprio rei, não matava o rei. Matar o rei não tinha graça, não. Pegava o rei, colocava num carro, né, num carro daquela época, puxado por cavalos, por bois, por qualquer coisa, colocava no carro, preso, deixava ele preso lá, colocava no corpo e saía no reino dele mesmo, no reino daquele rei. Saía desfilando com ele preso, para mostrar para todo reino que aquele rei não tinha mais autoridade. Eles sabiam disso, isso era algo vivo na memória deles, porque viam isso o tempo todo. Eles viam o tempo todo.
E Paulo, ele foi muito claro quando ele diz assim, e tendo despojados os poderes e as autoridades, ou seja, tirou toda a autoridade que eles tinham, fez dele um espetáculo público, ou seja, pegou todos os detentores de autoridade daquele lugar, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Amados, não existe mais nenhuma autoridade no inferno que seja maior do que a de Jesus. A autoridade do inferno existe para quem não reconhece a autoridade de Jesus. Quando nós não reconhecemos a autoridade de Jesus, amado, nós estamos sujeitos à autoridade daquele rei. Então vamos dar um exemplo. Digamos que aquele rei que não tinha mais autoridade nenhuma naquele reino, de repente conseguisse fugir. Fugiu. Achou uma brecha, fugiu. Chegou em um determinado lugar que não tinha visto que ele já havia sido despojado de toda a autoridade, mas conheciam ele como rei. O que é que iria acontecer? Naquele lugar, ele ainda era o rei. Ninguém sabia que ele tinha perdido a autoridade. Mas sabe, amados, a Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para nós, para que não restasse nenhuma dúvida e não ficasse ninguém sem saber que o diabo não tem mais autoridade. Amém? Aleluia. Aleluia. As portas do inferno, queridos, foram abertas. O diabo, ele não tem nem sequer a chave mais do inferno. Nem a chave mais ele tem. Nós estamos, querido, o nosso nome, o nome que está conosco, da qual nós temos autoridade para usar, está acima de todo principado e toda potestade. A fonte da nossa autoridade, querido, se encontra justamente na ressurreição de Cristo. Tudo isso aconteceu antes de Cristo ressuscitar. E quando Cristo ressuscitou, depois que ele despojou o inferno de toda a autoridade, ele ainda fez mais. Subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, no reino mais poderoso que existe. Amém? Para o diabo não ter nenhuma dúvida de quem é que tinha autoridade. Amém? Nenhuma dúvida, queridos, o diabo tem. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas ele, assim como aquele rei que conseguiu fugir, o diabo fica buscando quem é que ainda não sabe disso para ele exercer a autoridade. O diabo fica caçando assim, ó, no mundo. Quem é que ainda não tem conhecimento dessa realidade para que ele possa exercer a autoridade. Amém? E isso, queridos, a igreja precisa ter conhecimento. A igreja precisa ser firme nisso. Não tem como ser diferente. Volta para Efésios capítulo 2. Novamente no verso 4 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! O ato de Deus, querido, que levantou a Cristo dentre os mortos, também levantou o seu corpo, que é a igreja. Amém? Nós não precisamos fazer nada para merecer essa autoridade. Essa autoridade é conquistada por nós mediante a fé. É isso que a palavra diz. É isso que Paulo estava querendo dizer aqui em Efésios. Ora, a autoridade já é sua. Você só precisa crer nessa autoridade. A fé para se salvar, queridos, é a autoridade. Você entende que a fé para se salvar é o primeiro passo de autoridade que você dá? Porque a Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas. Diz que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
O reino do Filho do seu amor é o reino de Deus. Quando nós somos resgatados, quando saímos de um reino para o outro, isso é espiritual. Agora, espiritualmente falando, pela fé, nós exercemos autoridade. Nós dizemos ao diabo: olha, diabo, o meu nome não está mais escrito naquela cédula que estava escrita lá no inferno, não. Jesus já rasgou. Tchau, um abraço. E você vai e muda de reino. Esse é o primeiro passo de fé que o ser humano dá. É mudar de um reino para o outro. E além de ser o primeiro passo de fé, é o primeiro passo de autoridade que você dá. Você diz para o diabo: olha, você não tem mais nenhuma autoridade sobre mim. Tanto é que eu não vou mais viver aqui no seu reino. Eu vou mudar de lugar. Eu vou indo e ninguém segura. Não tem como ele lhe segurar lá. Pela fé, não tem como o diabo lhe segurar lá no inferno. Você simplesmente vai. Amém? Aleluia. E essa autoridade que pertence a Cristo, queridos, pertence aos membros do corpo individualmente. Você entende? É claro para você? Aleluia. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós somos um com Cristo, amados. Todas as coisas foram postas debaixo dos nossos pés, porque somos um com Cristo. Amém. Aleluia. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 6. No livro de Efésios, capítulo 6, no verso 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? Algumas versões falam um pouco diferente, mas o versículo é esse. Então a nossa luta, queridos, ela não é contra carne nem sangue, ela não é contra os seres humanos. A nossa luta, toda a nossa luta, seja em que área for, é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, se pelo que a gente leu, todas essas coisas já estão debaixo dos nossos pés, o que é a nossa luta? Nos manter na vitória. Nos manter na vitória pela fé. Amém? Não existe uma luta de quem está empatado. Não digamos assim. Digamos que seja um jogo de futebol. E um time para ganhar o campeonato precisa um time jogue pelo empate. Digamos, alguém aqui gosta de futebol? Estou dando um exemplo assim de repente. Ninguém gosta de futebol, que misericórdia. Vamos mudar de exemplo. Tem uma luta de esgrima, né? Uma luta de esgrima. E aqueles esgrimistas precisam fazer uns pontos para ganhar, né? Eu não sei nem quantos pontos são, porque de esgrima eu não entendo muito não. Mas digamos que precisa fazer uns 2 pontos, só um exemplo, 2 pontos. Só que o outro já chega na luta com os 2 pontos. O outro, para ganhar, tem que fazer os 2 pontos, mais 2 pontos. Como voltando para o jogo de futebol, que é mais fácil que eu entendo, não é como se um time entrasse no campo para jogar pelo empate, já ganhando de 10-0. É um negócio difícil, mano. O time de futebol tem 90 minutos para não levar 10 gols. É impossível, né? Levar 10 não, porque se levar 10 ele ainda ganha, que ele joga pelo empate, ele tem 90 minutos para não levar 11 gols. É impossível. Essa é a nossa realidade em Cristo, queridos. Nós já estamos plenamente na vitória. Nós não podemos deixar essa vitória, perder essa vitória pela nossa fé. Amém? E no livro de Colossenses, no capítulo 1, volta lá para o livro de Colossenses. É aquela passagem que eu tinha falado, no capítulo 1, no verso 12, diz assim, ó: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ora,
nós já somos dignos para participar da herança dos santos. Nós já somos dignos da vitória. Nós já somos dignos da autoridade. Conquistamos isso mediante a fé. Aí ele diz, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por que nós somos participantes da herança dos santos? Por que nós somos dignos dessa herança? Porque nós não estamos mais no reino das trevas. Porque nós já fomos transportados de reino. Amém? Aleluia. Aleluia. Toda autoridade nos foi dada, querido. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, não precisa você ir lá. Diz assim, ó, estejam alertas e vigiem. Apóstolo Pedro falando. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aleluia! Eu gosto de um aleluia bem grande quando eu leio esse versículo. Porque esse versículo, querido, diz que o diabo, ele só anda ao redor fazendo o quê? Rugindo. Rugindo, ele só ruge. Né? O diabo anda ao seu redor rugindo. Aí o que é que ele faz? Ele fica procurando a quem possa tragar. Quem é que ele procura? Aquele que não conhece, não tem conhecimento da autoridade. É isso que o diabo faz. Ele é o inimigo derrotado que anda ao redor procurando aquele que ele possa tragar porque não conhece a autoridade que tem sobre ele. Amém? Aleluia. Aleluia. E nós resistimos, queridos, a essa autoridade do diabo pela fé. Porque nós sabemos, nós temos conhecimento, é algo que precisa estar aqui, ó, dentro do nosso coração pela fé. Amém? A autoridade está aqui dentro, pela fé. Amém? Aleluia. 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 E no livro não precisa você ir lá não, no livro de Efésios, ainda voltando lá no apóstolo Paulo, no capítulo 4, no verso 27, diz assim, ó, não dei, depois de ele ter dito tudo isso, ele disse assim, ó, não dei, portanto, lugar ao diabo. Quem é que dá lugar ao diabo? Nós. Nós damos lugar ao diabo. O diabo, queridos, ele não pode fazer nada contra nós se nós não dermos lugar a ele para fazer. Amém? Aleluia. Aleluia. É bom demais lutar contra inimigo derrotado. É bom demais. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. No capítulo 6, no livro de Efésios, abram comigo lá, por favor. No capítulo 6, no verso 11, ainda no livro de Efésios, né, Paulo estava falando aos Efésios sobre a autoridade, e ele diz assim, ó, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas, se lembrem sempre disso, as ciladas do diabo é contra as áreas da sua vida que você não entende ou não está certo que tem autoridade sobre ele. E ele continua, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, querido, o dia mau pode vir. O que é o dia mau? É quando por algum motivo você esquece da sua autoridade. Você perdeu o foco da sua autoridade. Aí vem o dia mau. Porque o diabo que anda ao seu redor como um leão rugindo, procurando esse momento que você esquece da autoridade, vem, ó, lhe engole naquela área. Mas aí ele diz, ó, resistir firmes. Aí ele, no capítulo 14, né, resistir firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então, queridos, essa armadura, na verdade, ela simboliza as diversas atitudes
espirituais que nós devemos manter, que nós devemos segurar, nós como crentes devemos ter para nos manter na vitória. Essa armadura, ela não é para conquistar a vitória foi conquistada por Jesus. Amém? O cinturão da verdade, portanto, é o quê? A compreensão clara da palavra de Deus. É o cinturão da verdade, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A couraça da justiça é o próprio Jesus. Jesus é a nossa justiça. Amém? É o conhecimento que você tem, que você já é justiça de Deus. É os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É a atuação fiel na proclamação da palavra de Deus. Amados, quando nós estamos fiéis na proclamação da palavra de Deus, nada pode nos abalar. Porque à medida que você se enche da palavra para proclamar a palavra, você está cada vez mais firme na sua própria fé. Amém? À medida que um professor ensina uma matéria, ele está cada vez mais firme naquela matéria. Ele sabe cada vez mais. Amém? É assim. Um professor chega para dar uma primeira aula na vida dele, ele pode ter estudado muito, mas ele ainda vai gaguejar em alguma coisa, ter umas dúvidas. Mas quando um professor já faz 10 anos que dá essa mesma matéria, querido, ele não tem mais livro, não tem mais caderno, não tem mais apostila, não tem mais nada na frente dele. Ele já sabe dar aquilo de cor e salteado. E ninguém pode dizer a ele que é diferente daquilo, porque ele já sabe o que é a verdade. Conosco é a mesma coisa, amados. Nós precisamos estar firmes na proclamação do Evangelho, para que essa proclamação do Evangelho esteja sempre viva dentro do nosso coração. Amém? O escudo da fé representa nossa total segurança sob o sangue de Jesus. Amém? É o escudo da fé, o sangue de Jesus, que diz, é o que nos protege de todas as coisas. Se lembra da Páscoa, o que foi a Páscoa? A saída dos israelenses do Egito. E o que é que Deus disse para eles fazerem para que os primogênitos deles não fossem atacados? Que riscassem a frente das portas deles com o sangue de um cordeiro. Né? O que é que a Bíblia diz que Jesus é? O cordeiro. Jesus é o cordeiro. Jesus é o sangue de Jesus foi o sangue do cordeiro que foi colocado na frente da nossa porta para que o destruidor não possa passar e tocar, queridos. Se é para falar da Páscoa, vamos falar do que é a Páscoa. O que é a Páscoa? A saída do império das trevas, a saída do Egito, por meio de uma libertação milagrosa de Deus, por causa do sangue que estava na frente das portas, que fez com que os israelitas não fossem atacados pelo destruidor. E esse sangue é o que está sobre nós hoje. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Amém? Se o destruidor não pôde tocar, queridos, aquele povo, por causa de sangues de cordeiro que estavam ali naquelas portas, quanto mais nós, que temos o sangue do cordeiro, que foi definitivamente morto pelos nossos pecados. Amém? Aleluia. O capacete da salvação é a nossa esperança na salvação. Nós recebemos a salvação e temos a esperança de que estaremos no céu com Jesus. Amém? E a espada do Espírito é a única peça. Você prestou atenção que dessa armadura todinha, a espada é a única peça de ataque. Porque se a vitória já foi dada, se já vivemos na vitória, nós não precisamos ir em busca da vitória. Nós precisamos da espada do Espírito apenas para usar ofensivamente quando o diabo vem achando que tem alguma autoridade. E nós usamos a espada do Espírito, nós usamos a palavra de Deus para mostrar ao diabo que ele não tem mais autoridade sobre nós. Amém? Queridos, essa é a autoridade plena que nós temos em Jesus. Amém? É isso que Jesus conquistou para nós na cruz, nesse período em que celebramos agora. Agora, se você continuar crendo que nem Miguel tinha autoridade sobre o diabo, por isso você não pode ter também, aí, queridos, aí você vem aqui na frente, nós vamos orar por você, porque o caso é sério. Amém? Não, estou brincando, mas é para você entender, amados, que a Bíblia é bastante clara a respeito disso.
A Bíblia é claríssima a respeito da autoridade que foi dada. E é como eu disse, por que é que ela é clara? Para que ninguém depois diga que o diabo continua tendo autoridade. Para que ele não possa atingir, para que ele não pudesse atingir ninguém, porque todos saberiam que ele não tem mais autoridade, mas infelizmente, pessoas não têm conhecimento dessa autoridade. Nós somos proclamadores da verdade. Nós somos proclamadores do Evangelho da paz. O Evangelho, queridos, é mostrar isso. É mostrar que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus para que hoje nós tenhamos autoridade. Isso é Evangelho. Amém? Evangelho não é só salvação. Salvação, é como eu disse, é a primeira parte da nossa autoridade exercida. É a primeira parte da nossa autoridade exercida. Agora, conquistando a salvação, nós precisamos continuar exercendo essa autoridade, amados. É importante. Deus quer que nós continuemos exercendo essa autoridade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O grupo de louvor pode vir aqui. Aleluia.